Fala, senhores, voltei pro sofá. Cara, os caras tão desesperados, meu irmão. Mecânicos idôneos parou de falar desse negócio da engrenagem de ferro. Agora eu vi um vídeo agora que deu vontade de eu rir, tive que comentar. Que as engrenagens ela não vai quebrando os dentes assim um por um, entendeu? É igual quando você vai chegando a certa idade. Bichão, você imagina se a 6.000 RPM numa moto, rotações por minuto. Se você dividir 60, vamos botar uma conta redonda, 60 por segundo, enquanto eu falei A contigo aqui, aquela porcaria daquela campanhola lá já rodou 100 vezes. Em um minuto ela vai rodar 6.000 vezes. Você já pensou? Se quebrar um dente, você acha que aquilo ali vai ficar esperando? Ela vai... Na hora, vai igual a metralhadora, ela vai arrancar os dentes tudo ali. Pô, eu não entendo, cara. Já que a preocupação desses caras é tanta com a gente, com o nosso motor, que se quebrar... Tá lá a prova, meu motor quebrou, a engrenagem não deu nada. Entendeu? Já que a preocupação tanta desses caras... Pô, se eu tá lá, eu pus lá a prova pra vocês, que uma luz de óleo dessa aí não sai menos de 30 reais. Por que eles não vendem esse troço a 60 reais? E não vem, vai vender a 300? Eu botei no vídeo lá que uma engrenagem dessa... Pra fazer custa em torno de 60 reais. O cara vai lá e compra, põe mais 100%, ela sai uns 200 reais. Por que eles puseram a 700 reais? Será que tá escrito idiota na cabeça de quem tem F800? Que nós compramos uma moto não com nota fiscal, com atestado de burrice? Pra esses caras começar a empurrar essas parafernálias na moto da gente que não serve pra nada? Tá difícil, cara. Tá difícil. Então isso me revolta, cara. Isso me revolta, que isso é uma exploração com a gente. Isso é uma palhaçada, isso. Pô, a moto tá rodando aí desde 2008. Nunca teve esse problema. Veio uma pessoa aí e falou que dá esse problema porque deu numa moto, porque não sabia se o cara empinava a moto, se o cara trocava, olhava óleo, se o cara fazia isso. E agora todas as motos nossas vai dar. De 2 anos pra cá, 2 anos não, porque 1 ano atrás aí ninguém falava nisso. Ninguém falava. Agora eles estão aí massacrando porque descobriram uma forma fácil de ganhar dinheiro nas costas da gente. Então vocês deixam de ser bobo, cara. Ó, eu vou te falar um negócio aqui, tá? Não é porque eu não tô com meu capacete aqui, senão eu ia botar o celular dentro do capacete. Eu ando na cidade, eu ando com aquele... intercomunicador, escutando rock pesado, Rammstein, Korn, deixa eu ver mais o que AC/DC, e no último volume, a minha esposa já falou comigo, você presta atenção nisso. O dia que você for atravessar uma linha de trem, que você não escutar uma buzina de trem, ou vier uma ambulância com a sirene ligada, você vai pro caixão. Você para de escutar esse som alto do jeito que você está escutando aí. Eu me desligo. Cara, eu consegui sentir isso no meio de uma avenida Independência, 4 pistas de carro, barulho de buzina, nego no sinal gritando, olha a bala, olha a água, olha não sei o que, entendeu? O único cara que eu tiro o chapéu pra ele foi uma vez que um taxista, parei do lado do taxista, o taxista falou assim, o barulho dessa moto é assim mesmo? Eu falei, é. Aí ele falou assim, diferente, eu acho que é porque a moto é grande, né? Eu falei, é. Ele já estava prevendo ali que estava acontecendo alguma coisa errada ali, a baixa pressão na minha moto, tá? Esse taxista eu tiro o chapéu para ele. Eu lembrei disso aqui agora. Então assim, dá para você perceber sim. Os caras não iam fazer um troço desse para te ferrar. Se você não percebesse... Bicho, para com isso, cara. Você vai procurar no YouTube, tá chato. Você só vê engrenagem da bomba de óleo e propaganda que tá vendendo engrenagem de ferro. Isso aí já não colou essa engrenagem de ferro. Então eu tô aqui para desmistificar isso, para vocês não serem lesados. É uma coisa boba, quebrou a minha moto tá rodando, tá lá na garagem. Eu troquei com o alicate de unha da minha mulher e uma chave de fenda. Eu não precisei de nada que esse cara falou. A única coisa que eu fiz foi levar essa moto lá para depois medir a pressão do motor para ver como é que tava. Para finalizar isso aí e acabar com essa brincadeira. Olha só, aconteceu comigo, eu senti na pele.
Sabe qual é parecido o barulho ali, quando tá quebrando o negócio ali? Mesmo se acontecer de quebrar os dentes, a engrenagem da bomba ficar parada e a outra engrenagem ficar rodando. Porque os dentes dela vai ficar ali batendo ali até entrar lá para dentro do cárter. Ele vai dar umas batidas ali. É a mesma coisa que você ligar um liquidificador, encher ele de gelo e bater os cubos de gelo. É aquele barulho ali. Pô, não é possível, cara, que você não vai sentir um barulho daquele ali. Ó, faz o seguinte então. Você pega o liquidificador, põe em cima da bancada da sua cozinha, entendeu? Põe a opção de gelo dentro. Liga, sobe em cima da bancada, senta em cima do liquidificador e liga ele pra você ver se você não vai sentir o barulho debaixo de você. A sua mulher vai chegar na cozinha, não vai entender nada. Vai ficar, pô, que isso, cara? Tá usando tóxico? O que você tá fazendo aí, pô? Mas você tá fazendo um experimento, pô. Pra você ver como é que é se acontecer com você. Pelo amor de Deus, cara, não vai fazer isso. Sua mulher vai te internar, velho. Vai te mandar pro hospício. Ainda vai ficar com o Ricardão ainda. Pô, só tô dando um exemplo. As brincadeiras à parte, vamos continuar aí. E o barulho que você está com a baixa pressão de óleo é o mesmo, só que bem mais reduzido. É um barulho mais... Você vai sentir ali. Porque existe um outro barulho, que é o das válvulas. Quando as válvulas estão desreguladas, ela faz um barulho, mas o barulho parece um assovio. Ele fica... aquele barulho tipo fininho. E o barulho da baixa pressão é um barulho que você vai imaginar. É uma corrente rodando ali, com dois dutos que não tem óleo ali naquele canal, não tem a quantidade de óleo precisa. Tem duas capas de plástico que guia ela e ela vai ficar batendo ali. Quando você liga a moto de manhã, você vai ver que ela está com baixa pressão. Porque ela não liga redondinho. Amanhã eu vou fazer assim, eu vou gravar a moto deitada. Quando você liga a moto, ela faz... parece uma máquina de costura. Aí depois ela acerta o ponto de novo. Isso é a baixa pressão de óleo. Então, essa baixa pressão, você não precisa sentir andando na estrada. Quando você liga a moto, você vai sentir que ela não entrou gatinho, entendeu? Ela entrou ali mais... tipo máquina Singer, tipo uma 310. Aí ela vai, pum, aí ela assume o motor de novo e faz aquele barulho lisinho, igual gatinho, entendeu? É isso que vai acontecer na sua moto. Agora, você pode estar num baile funk, cara. Você vai sentir aquilo ali, entendeu? Você vai escutar, cara. Você vai escutar, não tem jeito. O troço foi projetado para isso. Pega lá no meu vídeo lá, vai lá, lê, o e-mail tá na descrição. Você vai ver a resposta que a BMW não ia chutar isso pra mim. A BMW falou que tirou. Eles tiraram a luz de óleo, porque a luz de óleo não tinha finalidade nenhuma. Quando ela acendia, já tinha quebrado seu motor. E quando ela dá a pressão de baixa, que não tá indo óleo legal lá nos seus casquilhos, não tá não sei o que, ela fazia esse barulho no tensor ali. Aí já, vamos tirar esse troço? Tirou. Não foi por causa de ocupar espaço no painel, porque aproveitaram o painel de não sei o que, para botar não sei o que. Não, eles acharam legal, um negócio inovador, tiraram aquilo. E essa quebra dessa bomba de coisa é a mesma coisa que quebrar uma bomba de água. Só que a bomba de água ainda é pior ainda, eu acho. Eu acho que a bomba de água é pior. Ou ninguém nunca quebrou uma bomba de água. Então esse troço começou a surgir agora. Depois de um ano, tem um ano que isso aí começou. Algum maluco empinava esse troço, andava no grau, quebrou esse negócio. Aí veio uma outra moto aí que quebrou também, da moto. Agora os caras querem fazer gracinha, quer empinar, quer fazer não sei o que. Aí os caras começaram a botar esse castelo, porque foi rentoso para ele. Ele abriu o motor, ganhar no óleo, ganhar na engrenagem, ganhar na junta. Porque vocês não são igual eu, que quando o mecânico pede as peças eu vou e levo. O cara fica puto na oficina mecânica se você fazer isso. Então às vezes eu vou lá, garimpo, perco tempo. Você vê, por exemplo, as engrenagens do cara. O cara me deu um preço lá de 700 e pouco, eu achei por 400. Só ali, se eu fosse mecânico, eu já tinha ganhado quase 300 reais. Só na engrenagem nas suas costas. O óleo, por exemplo, eu comprei o óleo por 150. Tinha óleo no Mercado Livre a 300. Então eu já ganhei mais 150 na sua mão. Tirando a minha mão de obra, tirando a junta. Que eu falo que eu comprei a junta na BMW e comprei do tiozinho que corta papelão lá embaixo, lá na cidade. Que custa 40 reais e na BMW custa
200 conto, uma junta, que é a mesma junta que o cara corta lá, entendeu? Olha o quanto de dinheiro eu não ganho nas suas costas te botando medo no seu castelo. Então não fica nessa aí não, os caras tão putos, vão me meter o pau em mim, vão falar que eu sou louco, que eu sou canguinha. Aí vocês põem na balança e vê quem tá certo nessa brincadeira. Eu só não acho uma sacanagem fazer isso com vocês. Que vocês são pessoas guerreiras, trabalhadoras, chegaram num bem, um patrimônio de vocês, para vir um cara e vir explorar isso de vocês, entendeu? E não é isso que acontece nas suas motos, botando medo em vocês que vocês não precisam ter. Ninguém procura as outras motos aí para botar medo nisso aí, porque sabe que os caras não é bobo. Será que a gente vem com um escrito atestado de burrice na testa da gente? Porque tanta besteira que já inventaram para as nossas motos. Tá? Fiquem com Deus aí. Você desculpa aí, é porque eu fico puto com isso, cara. Eu vou até parar de ver esse negócio de moto no YouTube, porque eu vou acabar me estressando. Pra você que colocou, filho, você se fudeu. Você pagou 30 reais, pagou 300 pau no negócio que custa 330. Então, você pode dar pulinho aqui no quinto andar aqui de casa, aqui, que você já se fudeu, velho. Você já comprou. E não adianta você ficar puto comigo, você tem que ficar puto é contigo, ou com o cara que te vendeu essa porra aí, velho. Vocês estão querendo botar luz de óleo? Então eu vou passar o caminho das pedras pra vocês, pra deixar esse cara bem puto mesmo. Você vai lá, tem um fórum que ninguém usa mais, antigo. É o fórum que a gente usava, era o Brasil F800S. Você vai lá e coloca assim, ó. Kit luz de óleo, como montar Fórum Brasil F800S. Tem um maluco lá que ele ensinou passo a passo. Você vai pegar tudo que ele fez ali, ele te ensinou a chave, tudo certinho, ele foi fazendo ali certinho, botando foto, porque antigamente não tinha vídeo, não tinha YouTube, era assim que a gente via as coisas para montar, entendeu? Então foi de lá que saiu isso. Aí você vai pegar aquilo ali, ele vai te falar a amperagem, tudo, quantos bar, a grossura do fio. Tu vai entrar numa casa automotiva e vai falar, ó, me dá isso. Chegar em casa, você brinca de Playmobil, monta aquele troço e põe fogo na sua moto. Tá bom? Agora, você que comprou a luz que custa 30 reais por 300, não adianta você ficar puto comigo, cara. Você tem que ficar puto com quem te vendeu, ou então contigo mesmo. Eu não tenho culpa disso, cara. Agora, você que vai comprar a luz de óleo igual... Porra, tem muita gente brava comigo. Não fica não, senhores. Poxa, só porque eu falei do farol, porque eu falei da correia dentada, que eu falei desse negócio. Não fica bravo não. Fica bravo pros caras que te vendeu essa porra. 30 reais, cara. Puta que pariu. Não, vai lá. Entendeu? Então, assim, eu sei que vai ter gente que vai defender isso aí porque já colocou. Agora já era. Mas, sei lá, faz isso. Se você quiser botar isso aí, faz. É fácil de fazer, não é difícil não. Tá? Um abraço pra vocês. Um Feliz Natal. É porque eu tava vendo o vídeo aqui, cara, e eu comecei a dar pala de rir do vídeo aqui, entendeu? E eu vou parar de falar nisso, tá chato. Mas se vocês quiserem informação sobre isso, eu vou deixar esses 4 vídeos aí pra vocês verem aí. E darem um pouquinho de risadas, entendeu? Porque eu tô falando um negócio sério, mas eu tenho divertido pra vocês. Já tô quase dormindo aqui. E é mais ou menos isso aí, tá? Fiquem com Deus, um Feliz Natal pra vocês.